Bem-vindo, amigos do Grupo Espírita Alto de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 72, contempla mais longe. Porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão. Jesus, em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E, se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Vamos nos concentrar para um momento de oração. Senhor, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de ouvir a Sua palavra, de ter acesso aos Teus ensinamentos, que nós possamos, Senhor, cada vez mais buscá-la, que nós possamos ouvi-la, que nós possamos tentar compreendê-la, que nós possamos nos esforçar para que ela faça parte de nossas vidas, para aplicarmos em nossas ações. Senhor, obrigado pela orientação dos nossos guias espirituais, obrigado pela orientação de Alto de Souza, obrigado pelas pessoas que nos rodeiam, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, por aqueles com que temos convivência, por aqueles desconhecidos que encontramos nas ruas, que encontramos em nossos caminhos, por aqueles que gostamos menos, por aqueles que gostam menos de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que nos concede, pela paciência que tem conosco, pelos ensinamentos. Obrigado que nós possamos cada vez mais ter consciência da importância da Sua palavra em nossas vidas, da importância de colocarmos os Seus ensinamentos em prática para a melhoria de nós mesmos, para a melhoria ao nosso redor, para auxiliar aqueles que nos rodeiam, para que nós possamos melhorar as nossas organizações, os nossos países, para que nós possamos contribuir para a melhora deste mundo. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá. Obrigado por tudo aquilo que nos concede. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos fazer a leitura, o estudo do livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, capítulo 18, Desespero Injustificável. E o livro, o capítulo, ele inicia com um pensamento. Ele tenta se colocar em nosso lugar, as coisas que a gente pensa, que a gente age. E ele começa com o que a gente pensa, que a gente aceitou a fé, aceitou o espiritismo e que por termos aceitado a fé, a vida parece mais difícil, a vida parece mais... A gente cansa mais fácil, o desespero chega mais rápido, parece que tudo se tornou mais complicado. E aí, com base nisso, ainda segue o texto, a gente analisa que a gente
abraçou o Espiritismo, abraçou a Palavra de Deus, abraçou os ensinamentos e tudo que a gente queria, dado que agora eu sou, né, um cristão de verdade, né, em que eu estou praticando, aprendendo as coisas, estou ouvindo a palavra, que a minha vida deveria ser mais fácil, né, que eu deveria ter mais paz. Afinal, não é isso que a gente busca, a gente quer fazer o que é certo para ter uma vida mais tranquila. E aí, com base nessa análise, ainda continua o texto, a gente acaba comentando que, poxa vida, minha vida era mais simples e depois que eu abracei essa fé, as coisas ficaram mais complicadas, né? As pessoas que me acompanhavam agora me olham de um jeito diferente. Elas não, às vezes zombam daquilo que eu acredito, né? Zombam de mim e a coisa parece mais complicada. E a gente conclui, quer saber? Ainda segundo livro, né? Quer saber? Eu desisto. Esse negócio de seguir espiritismo, ensinamento de Jesus, isso tudo parece bom, né? Porque a gente parece que vai ter mais tranquilidade e no final a gente não tem. Fica tudo mais difícil, mais complicado. Eu tenho um monte de regras, eu tenho um monte de coisa que eu não posso fazer. Não vale a pena. Então, para algo comigo, assim, o pessoal às vezes a vida é muito mais fácil. Tá difícil demais, para mim não dá. E aí o livro nos lembra, né, que o que está errado é a conclusão. E aí, olhando para o restante do livro, né, do capítulo, o que a gente é levado a raciocinar? Quantas vezes a gente segue um caminho naturalmente, né? Por exemplo, para mim, não fazer dieta, não fazer exercício, esse é um exemplo bobo, tá? Mas acho que pelo menos é mais fácil para a minha compreensão. Eu não fazer uma dieta, não fazer exercício, isso é muito fácil, porque para mim isso é o natural, isso é o normal, né? Isso é o que eu faço sem pensar, é a minha zona de conforto. E quando eu escuto de um médico, né, de alguém que fala, olha, você precisa se exercitar mais, você precisa fazer dieta, você precisa controlar a sua alimentação, você precisa cuidar mais do seu corpo, você precisa investir mais na sua saúde. E aí eu sempre penso assim, poxa, é mesmo, né? É verdade. Isso que o médico falou, já me fala isso há tanto tempo, não, vou seguir. Só que aí quando eu começo a seguir, a primeira coisa que me aparece, né, é aquele assim, hoje eu não vou comer sobremesa. E aí vou almoçar no restaurante, né, na época a gente ia com frequência, né, ou quando podia ir a restaurante para comer e tal. Vou comer no restaurante e naquele dia é o dia que tem aquela sobremesa que eu gosto. Bom, no meu caso, aquela sobremesa que eu gosto é a que tem, né? Porque se tem, eu gosto da sobremesa. Mas vou pegar um exemplo qualquer. Tem aquele doce de banana hoje que tá perfeito. Nossa, nunca vi um doce de banana tão bem feito, tão cheiroso, tão bonito, tão brilhoso, quanto aquele que veio hoje. Eu falei, não, olha só, hoje eu ia parar, mas hoje, segunda-feira, não é um bom dia de começar a dieta. Hoje eu vou comer aquele docinho. Quando chega no dia seguinte, vou almoçar de novo, né, no mesmo restaurante e tal, e aí não tem aquela sobremesa bonita, hoje eu resisti, mas aí indo embora, vou tomar um cafezinho, acho que eu vou comprar aquele chocolatinho ali na banca, porque, pô, tudo bem, né, amanhã foi difícil, nossa, as coisas estavam complicadas, o meu chefe estava doido lá e fazendo um monte de coisa, brigou com todo mundo, brigou com quem merecia e com quem não merecia. E claro, eu não merecia, né? Mas a gente nunca merece. Mas brigou com todo mundo, hoje eu não estou muito bem não. Vou comer aquele chocolatinho porque hoje eu posso. E a gente assim vai de pouquinho em pouquinho,
a gente vai continuando naquelas atitudes. A gente vai mantendo aquelas atitudes que a gente sempre teve. Porque é mais fácil. Né? Jesus já falava da porta estreita e da porta larga. Assim, não é porque ele é mau, né? Porque, não, você tem que se espremer para poder chegar na evolução, na salvação. Não é isso. Ele conhece a gente. Ele sabe que, assim, que a porta da salvação pode ser o mais larga que for. Eu vou ter dificuldade de entrar por ela. A porta do errado pode ser o mais estreita que for. E eu passo ali, ó, nem encosto. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande para poder mudar de comportamento. A gente tem, aí até o texto de abertura, ele fala isso, né, o texto de harmonização, que a gente, o como medir, né, eu te medirei. E a gente cerca o nosso raciocínio com as coisas que a gente está pensando. Como assim? Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema, aquilo é a coisa que te chama a atenção mais no mundo, né? Aquela história, né? Sempre tem aquela dúvida, qual é a maior dor do mundo? Aí o pessoal fala um monte de coisa. Para mim tem uma resposta muito fácil. A maior dor do mundo é a minha. Independente de quem está falando, né? Se eu perguntar para você, você pode me dar um monte de exemplo e tal, mas na hora da verdade, de sentir a dor, a maior dor do mundo é a sua. Porque você, na hora que está sentindo a dor, na hora que você está passando pelo problema, é muito difícil a gente se desligar e pensar em outra coisa. É muito difícil a gente pensar assim, caramba, eu estou com essa dificuldade, mas tem gente que está com a dificuldade maior do que a minha. Isso é muito difícil de fazer. É muito difícil. E quantas vezes a gente está com dor de verdade, assim, porque às vezes a gente tem uma dor que ela é grande, mas é algo que a gente já consegue lidar. A gente já consegue lidar com aquilo melhor, né? Então, o que para outra pessoa seria uma dor gigante, a gente já consegue lidar melhor com aquilo. Então, nesse momento, a gente olha, não, peraí, eu não perco a razão, aqui ainda consigo entender e vai. Mas quando a gente sente dor de verdade, algo que está na nossa evolução, algo que a gente ainda não aprendeu a lidar, alguma dificuldade que a gente ainda está aprendendo a resolver, isso nos ocupa completamente. A gente não consegue olhar para o lado. A gente ainda não está nesse patamar. Então, quando é algo que para mim realmente é muito difícil, em que aquilo eu estou ainda aprendendo, aquilo me cega. E eu olho, só enxergo aquilo na minha frente. Então, é a tal história, né? O que é mais importante? É um prato de comida ou um cobertor? Ah, é sempre claro que é o prato de comida. É o prato de comida, ele é mais importante para mim quando eu estou sentindo fome. Se eu não estiver sentindo fome, e se eu estiver sentindo frio, eu vou sentir falta do cobertor. Se eu não estiver sentindo fome, nem se estiver sentindo frio, mas estiver com a dor de dente, aquela dor de dente é o que me incomoda. Se eu não tiver a dor de dente, mas estiver sem emprego, estiver precisando muito do emprego, essa é a maior dificuldade. Se eu tiver emprego, mas por algum motivo eu precisaria de uma situação melhor, porque eu estou tendo dificuldades com o emprego em casa e eu precisaria aprender uma nova habilidade, essa é o que me ocupa. A gente está sempre cercado e puxando das grandes dificuldades. É difícil para nós, é muito difícil de a gente se desvencilhar disso, de a gente conseguir se concentrar e pensar como o livro fala, que a gente pede para evoluir. Eu peço para aprender. Olha, eu quero conseguir, aí de novo para os exemplos bobos, que é como eu consigo entender, tá? Eu não preciso, mas eu já vi que é bom, eu quero conseguir correr 5 quilômetros num dia. Né? Não é levar o dia inteiro, mas assim, quero conseguir correr direto 5 quilômetros. Para quem já corre maratona, 5 quilômetros é o que é a caminhada que faz para se divertir, né? É aquela corridinha que faz para acordar de manhã. Para quem já consegue andar
Correr 10 quilômetros também. 5, isso é tranquilo. Para quem, como eu, não consegue correr nem 100 metros, né? 100 metros devagarinho, tá? Não é 100 metros que nem o Usain Bolt, não. Correr 100 metros devagarinho, 5 quilômetros é uma vida. Isso aí é uma mudança de encarnação. É só para umas 5 encarnações para frente. Mas aí eu já descobri que é importante. E aí eu peço, olha, na encarnação passada não deu, porque eu era muito sedentário, mas aprendi. Isso me gerou um monte de problema. Eu aprendi que tem que ser saudável. Então, olha só, eu quero, na próxima encarnação, quero ser capaz de correr 5 quilômetros num dia tranquilamente. Beleza. Aí, de repente, para isso, eu venho numa situação em que, para eu conseguir a minha comida, para eu conseguir o meu sustento, para eu conseguir fazer as coisas, eu preciso caminhar muito. E às vezes, né, com uma vida apertada, às vezes eu preciso caminhar rápido. E às vezes, numa situação dessa, isso vai preparando o meu corpo, e aí eu vou ganhando habilidades para poder correr os 5, 10, 15, quem sabe até mais, né? Mas aí nesse processo eu penso assim, puxa vida, mas por que eu tenho que andar tanto? Pô, seria muito melhor se eu não andasse, se eu pudesse ir, pô, se fosse mais pertinho, se fosse mais tranquilo, se alguém viesse aqui e trouxesse para mim. Então, eu pedi a oportunidade para poder desenvolver uma habilidade, e para desenvolver habilidade é difícil, né? A gente sofre enquanto não aprende, então assim, enquanto eu estou aprendendo alguma coisa, é difícil, é um sofrimento danado, né? Já assisti uma palestra no centro uma vez, e isso para mim foi mudou a minha forma de pensar, não mudou o meu jeito de agir não, porque ainda não cheguei nesse ponto, mas mudou a minha forma de pensar, porque dizia o seguinte: a gente fala muito do sofrimento, que foi algo que a gente fez nessa vida, na vida passada, de manhã, de tarde, de noite, foi alguma coisa que a gente aprontou. E é verdade, é isso mesmo. Mas qual é o principal ponto do sofrimento? Eu sofro enquanto eu não aprendi. A hora que eu aprender que aquilo é errado, que não é para fazer, e que, caramba, agora sim, agora eu já entendi que não é para fazer, eu não vou sofrer mais. Aquilo não é mais um problema, né? É a história da criança aprendendo a abrir a maçaneta. Enquanto ela não sabe abrir a maçaneta, aquilo é um obstáculo intransponível. Aquilo é um problemaço, ela não consegue, ela bate, chora, bate na porta, chora, chora, chora. Depois ela vai crescendo, vai evoluindo e tal. Aí até o momento que ela mete a mãozinha, consegue abrir a porta. E aí o mundo se abre para ela. E os pais desesperados, né? Mas o mundo se abre. A porta não mudou. A porta continua a mesma, a maçaneta está igual, tá tudo igual. O que mudou foi a criança evoluiu. Então, quando a gente evolui, quando a gente aprende, quando a gente cresce, né, em termos espirituais, coisas que a gente sofria, a gente deixa de sofrer. E aí, voltando para o texto, ele coloca assim: poxa, mas aí eu passo assim, né? Eu abracei a fé, eu abracei o ensinamento de Jesus, o Espiritismo, e agora eu sofro, eu sou assediado, as pessoas que estão ao meu redor, os espíritos que estão ao meu redor, toda hora tentam me botar na armadilha. Como é que pode? Como é que Deus permite? Como é que pode isso, pode aquilo? Ah, quer saber? Eu não quero saber de mais de nada. A gente tem que lembrar que, primeiro, o mudar é difícil. Então, os velhos hábitos, eles toda hora estão me chamando. Não precisa de ninguém me botar tentação, não. Os velhos hábitos, eu quero aqueles hábitos de novo. Eu sei que me faz mal. Eu sei que eu tenho que sair deles. Mas eles são naturais para mim. Então, naturalmente, eles me atraem. Se eu fiz aquilo muito tempo, fiz milhares de anos, aquilo me atrai. Eu fazer daquele jeito errado me atrai. Eu vou querer continuar fazendo. É o meu natural. Para eu sair do natural, para eu adquirir um novo natural, dá trabalho, é difícil, eu preciso me esforçar, eu preciso me lembrar. Eu vou errar e falei, ih, caramba, não podia. Eu vou comer o doce e não devia. E aí um dia eu não como. Mas no dia seguinte eu vou querer de novo. Então, os velhos hábitos são difíceis não é porque eu consegui fazer uma vez que eu vou conseguir sempre. Eu preciso investir naquilo todo dia, até o momento em que aquilo vai virar parte de mim.
E aí eu não vou querer mais, né? Mais um exemplo bobo, que é assim que eu consigo entender, tá? Teve uma época da minha vida que eu precisei não tomar mais refrigerante algum, porque eu tava com problema de saúde, o negócio tava feio, não sei o quê, e aí eu tomei vergonha na cara e falei, não, beleza, então eu não vou tomar. Tomei só água. E assim, tomava água, às vezes não comia comida, assim, cortei de vez. E aí, beleza. E aí passou um tempo, acho que foi mais de ano, que eu passei sem tomar refrigerante nenhum. É, e aí o que aconteceu? Meus números melhoraram, né? Meus índices melhoraram, não sei o quê. E aí, ó, agora se quiser pode, não tem problema, tá tranquilo. Mas aquilo não me fazia falta, porque eu realmente consegui, deixou de ser parte da minha vida. E aí teve um dia que eu falei, quer saber, hoje, pô, tem um ano que eu não tomo, uma Coca-Cola, hoje eu vou tomar uma Coca-Cola, porque tá aqui eu posso. Eu podia mesmo, não era um problema. Não era nem uma recaída, era assim, pode, tá tranquilo. E aí eu fui tomar a Coca-Cola e achei doce, demais, muito. Eu tinha perdido o hábito daquilo. Depois eu readquiri, tá? Só para ficar claro aqui, tá? Transparência total. Mas naquele momento eu já tinha perdido aquele hábito. Aquilo não era mais o meu natural. Então quando eu experimentei de novo, eu falei, eita, mas eu gostava disso mesmo? Isso era bom? Se eu tivesse mantido o bom hábito, né? Nem saberia se o gosto é bom ou é ruim, assim. Beleza, uns tomam e estão tudo bem, e eu, para mim, não faz legal. Então, os velhos hábitos, eles nos atraem, a gente quer muito. A gente quer fazer muito. Agora imagina, assim, não só temos nós, né? Mas imagina que a gente tem aquela galera que a gente era da pá virada, né? Toda vez que eu saía, isso nunca aconteceu comigo, é hipotético, mas vamos lá, vamos pelo exemplo. Saía, jogo no Maracanã, toda vez que eu saía do jogo, eu ia pro jogo todo domingo, saía do jogo, aí queria bater em todo mundo. Vamos lá, participa da briga e tal, não sei o quê. Se eu fosse assim, imagina que eu resolvi deixar de ser. O que ia acontecer com aquele pessoal que estava acostumado a conviver comigo? Ia sentir falta. Ia sentir falta demais do companheiro que estava ali. Pô, mas era o cara que liderava, puxava e tal, não sei o quê. E se você quer mudar o comportamento, qual é a moral da história do livro, né? Se você do capítulo. Se você quer mudar um comportamento, já é difícil por você. Porque você vai querer, né, naturalmente, continuar com aquele jeito de agir. E as pessoas, os espíritos, ou encarnados ou desencarnados, que estavam acostumados com a sua companhia, eles vão querer que você continue em companhia. Como assim? Por que? Para com isso, é bobagem. Por que você vai trocar de comportamento? Sempre funcionou. Sempre deu certo. Estamos aqui, ó, de boa. Sempre vivemos junto. Agora tu vem com essa de querer fazer o que é certo. Ah, tá mascarado, né? Vamos... Pô, vou te mostrar que isso tá errado. E aí fica ali tentando me convencer. Não, fala, não, que isso, é besteira. Volta pro meio daqueles que são bons. Esse negócio de seguir outros caminhos, você tá maluco. Nunca precisou disso, agora precisa por quê? Cometido? Então, a gente fazer mudanças, quando a gente faz mudanças, primeiro a gente luta contra nós mesmos, depois a gente luta contra aqueles que estavam ao nosso redor, né, estavam acostumados com a nossa companhia. A gente vai lutar também com outros que não estavam, de repente, acostumados com a nossa companhia, mas acreditam que aquele comportamento ruim, né, é o comportamento certo. Não, que esse negócio aí, né? Eu estava vendo um livro outro dia falando sobre um grupo de espíritos que vai contra o ensinamento de Jesus e tal. Assim, uma hora eles vão evoluir, né? Pelo que a gente já entende do espiritismo, eles vão evoluir, vão mudar, vão achar o caminho do espírito puro em algum momento. Mas neste momento eles estão numa sintonia diferente. Eles estão numa sintonia de antagonizar. E se você quer sair de um caminho e seguir para a trilha, não, eu vou seguir esse caminho de Jesus aqui que parece bom e vou me dedicar de verdade a evoluir. Quem os espíritos ou as pessoas
que não acreditam nisso vão tentar te evitar, vão tentar te impedir. Que mais um para seguir esse caminho aí? Não, isso está errado. Isso está errado. Vou provar que está errado, vou trazer de volta, vou mostrar como é que o outro caminho é que é o bom. Esse caminho aí é coisa de doido, esse negócio de Jesus aí não leva a nada. Então, quando a gente quer fazer uma mudança de comportamento, quando a gente quer mudar, a gente luta contra nós mesmos, a gente luta com aqueles que estavam acostumados com a nossa companhia para fazer aquele outro comportamento, a gente luta contra aqueles que acreditam que o comportamento errado é o certo. A gente luta contra isso tudo. E aí o que a gente faz? Ah, tá difícil, não quero mais não. Beleza, voltei para onde eu estava, né? Eu não regredi. Na verdade, o voltei parece que houve uma regressão, né? Não é eu voltei, eu simplesmente fiquei, eu continuei onde eu estava. Eu estava lutando para evoluir e desisti, e resolvi não evoluir mais. Então a evolução, o mudar de comportamento, o seguir os ensinamentos de Jesus, ou colocá-los em prática, não é fácil, mas não é porque a cruz de Jesus é pesada. Ele já disse que o fardo dele é leve. O problema é que ele pede para a gente uma coisa muito complicada. Ele pede que a gente se melhore, só isso. Em que eu seja melhor. Que eu seja hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Que amanhã eu seja um pouquinho melhor do que eu fui hoje. Só isso. Só isso é gigante. Melhorar a si mesmo é muito, muito difícil. É muito difícil. Porque a gente olhar o que está errado no outro é fácil demais, né? Eu olhar pro amiguinho do lado e ver que, poxa, não deveria agir desse jeito, não deveria fazer assim. Eu olhar para o espírito obsessor e falar, poxa, irmão, você deveria encontrar o caminho da luz e deveria parar de agredir ou de obsidiar o nosso companheiro encarnado. Isso é tranquilo. Agora, eu consigo parar de obsidiar a mim mesmo? Eu consigo parar de atrair os espíritos que me rodeiam e que estão acostumados com a minha presença no que é errado? Eu consigo me melhorar um pouquinho? Eu consigo me melhorar todo dia? Eu consigo efetivamente colocar em prática aquilo que Jesus ensina? Eu consigo não olhar para o... tentar compreender o comportamento do outro, do encarnado, do desencarnado, tentar entender, poxa, mas por que ele pensa assim? O que leva ele a pensar assim? O que leva ele a acreditar nesse tipo de coisa? Será que eu estou no caminho errado? Será que eu não estou conseguindo compreender direito qual é o ensinamento de Jesus? Será que realmente estou botando o caminho de Jesus, o ensinamento de Jesus em prática? Será que eu estou conseguindo tentar ter empatia por aquele irmão que está com uma dificuldade, né? Ele tem dificuldade de um lado e tem de outro. Será que a gente não poderia se ajudar? Eu tento evitar que ele caia em tentação, que ele, né, caia num comportamento inadequado, e ele também me ajuda a eu não cair no comportamento inadequado. E vamos juntos, né? Aquela história de dois bêbados se apoiando na rua. Vamos juntos evoluindo. A gente pode e deve se ajudar. Só que quando a gente pensa em ajudar o outro, muitas vezes a gente pensa na história da trave e do cisco, né? Eu olho a trave, o cisco no olho do amigo, né? E não vejo a trave no meu. Né? Eu estou com um problemaço e não enxergo. Mas o outro lá que está com um defeitinho eu olho bem. Não é isso que é ajudar. Né? Isso é o velho comportamento. É a gente gostar de apontar o dedo para o outro, falar que está tudo errado. Não é isso. Será que eu consigo ajudar de verdade? Será que eu consigo ajudar de uma forma que ele nem saiba que eu estou ajudando, que ele não perceba? Será que eu consigo ajudar de forma a compreender? Às vezes ele não precisa de minha ajuda. Às vezes ele precisa só ter alguém para falar. Ou alguém que compreenda o problema que ele está passando. Já teve uma vez comigo, assim, eu erro muito, mas tem horas que eu acho que eu acerto, né? Bom, eu acho que todo mundo faz aquilo que acha certo, mas tem horas que eu até me convenço de que eu fiz alguma coisa certa. Uma vez vieram conversar, um colega de trabalho veio conversar comigo, falou que estava com um problema, com um monte de coisa, ele estava com
que parecia ser um princípio de depressão. Né? Tava com dificuldade para lidar com as situações, a vida estava complicada e tal. E aí ele veio falar comigo e assim, qual seria naturalmente a resposta que eu daria? Naturalmente, não, olha só, parece que tá difícil, mas pô, vai melhorar. Não fica preocupado, assim, as coisas, pô, às vezes a gente faz mais do que realmente é, pô, vamos, né? Força, energia aí, pô, você vai conseguir. Mas naquele momento, eu não sei se foi uma iluminação, uma desiluminação, mas depois pareceu correto, tá? Então, não é que vai funcionar sempre, mas naquele momento deu certo. E me deu uma inspiração no momento de falar, pô, mas é mesmo, né? Sabe o que é pior? Às vezes a vida tá difícil, a gente está passando por uma complicação, tá tudo dando errado, né? Pelo menos do nosso ponto de vista, tá tudo dando errado. E ainda vem alguém dizendo, não, fica tranquilo que vai tudo dar certo. Cara, às vezes não dá certo, não. Amanhã é pior que hoje. Às vezes amanhã é pior do que hoje. Assim, a gente tem que aguentar, porque assim, é isso mesmo. O navio tá sacudindo e o mar tá revolto, e segura no mastro e vamos lá. Não é pensar que amanhã vai ser o dia em que vai estar o mar tranquilo. Não, amanhã vai ser tempestuoso também. Mas a gente precisa segurar. Então, a gente segura no outro aí e vambora. Vambora que a coisa está difícil, amanhã vai estar mais, mas a gente consegue. E aí, depois no dia seguinte, esse colega veio até me falar, olha, poxa, hoje eu estou bem melhor, foi bom ter conversado com você, porque eu estou cansado de todas as vezes que eu tenho um problema, sempre vem alguém me dizer que, não, não é bem assim, e tá tudo bem, depende só de você. E aí aquilo, ontem, do jeito que você falou comigo, me deu força. Assim, eu não sou mais perfeito, nem mais entendido nesse tipo de coisa do que ninguém, não. Tá? Muito, muito pelo contrário, eu diria. Mas, às vezes, a gente precisa de um pouco de empatia mesmo. A gente precisa olhar para o outro, pô, como é que eu estaria lidando com essa situação? Se eu tivesse no lugar dele, não é se eu tivesse as minhas preparações, com o que eu tenho de conhecimento, com o que eu tenho de recurso, com o que eu tenho de experiência, viver aquela situação. Não, não é isso. Não é eu, adulto, estar olhando para a maçaneta e falar que é molinho de abrir. Assim, se eu tivesse nas mesmas condições, na mesma situação, ou seja, se eu estou diante da porta, eu sou aquela criancinha que não consegue nem alcançar a maçaneta e fica só batendo a cabeça na porta, como que eu lidaria com aquilo? Como é que eu conseguiria levar? Como é que eu posso ajudar aquela pessoa a ter aquilo de outra forma? Talvez seja assim, não, fica tranquilo que você vai conseguir bater passar algum dia pela porta. Ou até dizer assim, ou aquela história da raposa e da uva, né? Você fala, não, do outro lado da porta nem é legal, lá é ruim, não vai não. Talvez a hora seja dizer assim, olha só, eu acho que a gente não consegue passar por essa porta. Ela é difícil demais pra gente. Vamos arrumar uma outra coisa para ver? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos aprender a engatinhar primeiro? Pô, a gente não sabe engatinhar, estamos aqui e tal. Vamos aprender a engatinhar direitinho? Vamos aprender a andar, né? Porque a gente está engatinhando, a gente cai de vez em quando, rala o joelhinho. Vamos aprender a andar sem cair. A gente um dia consegue lá. De repente até te ajuda, a gente sobe nas costas do outro. Dá um jeito. Mas por enquanto não está rolando. Então assim, deixa isso quieto aí. Não adianta ficar batendo com a cabeça, só vai machucar a cabeça. Vamos voltar e vamos. É isso, a vida é assim mesmo. Então talvez, se a gente conseguir ter mais empatia, olhar mais para o outro, olhar mais para a nossa melhoria, e aceitar um pouco mais as dificuldades que vêm dessa melhoria, né? O se melhorar não é fácil, é difícil, complicado. Melhorar exige uma mudança, e mudança nunca é simples. Então a gente precisa cada vez mais olhar para dentro, procurar a nossa melhoria, procurar a nossa evolução, procurar os ensinamentos de Jesus e tentar compreendê-los e colocá-los em prática. Só assim a gente vai conseguir uma sociedade melhor, um mundo melhor para viver. Vamos elevar nosso pensamento novamente para a oração de encerramento. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá
para estudarmos a Sua palavra, que nós possamos, Senhor, cada vez mais compreendê-la um pouco mais, colocá-la em prática, aprender com nossos erros, aprender com os maus resultados da forma como tentamos aplicar os seus ensinamentos, a forma como muitas vezes nós ignoramos os seus pensamentos, os seus ensinamentos, que nós possamos cada vez mais torná-los parte das nossas vidas, parte dos nossos pensamentos, que nós possamos moldar os nossos pensamentos de acordo com a Sua palavra, de acordo com o seu ensinamento, e que nós possamos, através desse pensamento, através dessa modelagem do nosso pensamento, moldar também o mundo ao nosso redor. Que nós possamos começar com nós mesmos e ir influenciando, não pela manipulação, não pelo autoritarismo, não pela opressão, mas especialmente, Senhor, principalmente, que nós possamos influenciar, que nós possamos mudar pelo exemplo, que as pessoas percebam que nós somos falhos, que nós temos dificuldades, que nós temos bastante o que evoluir, mas que de pouco em pouco, devagarinho, um pouquinho de cada vez, que nós vamos melhorando, que nós vamos compreendendo, que nós vamos colocando em prática, que nós vamos auxiliando, que nós compreendemos aqueles que não entendem, que nós compreendemos aqueles que não conseguem colocar em prática, assim como aqueles que estão ao nosso redor nos compreendem. E desta forma, Senhor, compreendendo uns aos outros, nós possamos chegar na compreensão que o Senhor tem de nós. Muito obrigado por tudo, que assim seja.